Estamos aqui em mais uma aula no nosso canal e antes que a gente inicie essa aula de exercícios comentados sobre a LDB, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal e deixassem aí seu like, porque o YouTube, a partir do momento que você deixa seu like, ele entende que o vídeo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. Também no link aqui da descrição temos um site de cursos gratuitos para professores e um link também de um material completo com mais de 5.000 questões para concurso de professores. Se você tem interesse, no final do vídeo você pode conferir. Então vamos lá para mais uma aula de LDB, exercícios comentados. Estamos aqui na nossa primeira questão, então acompanhe aí comigo o enunciado. Responda a questão referente à LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aqui o número da lei, 9.394/96. Então aqui essa questão ela cobra o conhecimento do artigo 4. Então, conforme o artigo 4, ele fala o seguinte: a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Então ele pede para você assinalar quais dessas afirmativas é correta em relação à organização da educação básica. Tá? Então vamos lá. Algumas observações para você tomar nota. Então, quais são os níveis da educação escolar? Educação básica e educação superior. Quais são as etapas da educação básica? As etapas são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Isso para a educação básica. Tá? Então, se atente a esses termos: níveis da educação e etapas da educação. As etapas da educação são 3. Infantil, ensino fundamental e médio. As fases da educação infantil é a creche para crianças de até 3 anos e pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. Nesse caso, nessa faixa etária é obrigatório. Ensino fundamental começa aos 6 anos e com duração de 9 anos. E o ensino médio tem duração mínima de 3 anos. Então, de acordo com o que nós vimos, a educação superior ela não faz parte da educação básica. Então, temos aqui a pré-escola, que faz parte da educação infantil, do ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Alternativa correta, alternativa C. Segunda questão. Responda a questão referente à LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, de acordo com a LDB, seu artigo 1 ou seu artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que desenvolve na vida, sim. Na convivência humana, correto. No trabalho, sim. Nas instituições de ensino e pesquisa, correto. E item 5, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, sim, também está correto. Então, a alternativa correta é o item E. Todos os itens estão corretos. Então, perceba que quando você lê essas questões de LDB, você tem que perceber se não tem nenhuma palavra ali que trate com desrespeito, ou seja, contra os direitos humanos. Você faz essa análise superficial. Isso ajuda muito a você acertar as questões, certo? Então, alternativa correta, item E de escola. Terceira questão. Assinale a afirmativa errada, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ele quer saber a afirmativa errada, muito cuidado. Então, ele quer saber, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao professor compete colaborar com as atividades de articulação da escola e com a comunidade? Sim, verdadeiro. Ministrar os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas na legislação de ensino? Corretíssimo. Zelar pela aprendizagem dos alunos? Verdadeiro. Elaborar a proposta pedagógica da unidade educacional? Não compete somente ao professor, mas também à comunidade escolar e à gestão, certo? Então, alternativa errada, que é a questão pede a afirmativa errada, é o item D. Vamos para a quarta questão. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também conhecida como LDB, o ensino fundamental terá por objetivo a preparação básica do educando para o trabalho e a cidadania, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores? Não, né, gente? Esse não é uma das metas do ensino fundamental. A formação básica do cidadão mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno desenvolvimento da leitura, da escrita e do cálculo? Sim, né? Esse é um dos princípios
do ensino fundamental. Item correto, item B de bola. Quinta questão, vamos lá. Também de acordo com a LDB, aquele cobra o conhecimento do artigo 3º, ele fala o seguinte: o ensino será ministrado com base em princípios. Assinale a alternativa que corresponde a um desses princípios estabelecidos na legislação. Então, os princípios em que o ensino se baseia estão elencados, ou seja, estão descritos no artigo 3º. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte: letra A. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Item B. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Item C. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Item D. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próximo de sua residência. E item E. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, vamos analisar cada alternativa. A questão ela exige conhecimento sobre o artigo 3º da LDB. Então, vamos analisar cada assertiva partindo com base nesse artigo. Item A está incorreto. Por quê? Porque não é um princípio e sim uma garantia atribuída ao Estado de exercer. Vejam, o artigo 4 diz o seguinte: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Então, não se trata de um princípio, e sim uma garantia. O item B também está incorreto. Por quê? Porque não é um princípio, e sim uma garantia também atribuída ao Estado. Veja aqui no inciso 5º do artigo 4. Ele fala o seguinte: acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, se trata de uma garantia e não de um princípio. Item C também está incorreto, porque de acordo com o artigo 4, inciso 2, ele fala educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Então, perceba que se trata de uma garantia do Estado e não de um princípio do ensino. Item D também está incorreto, porque de acordo com o inciso 10º do artigo 4, ele fala o seguinte: vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próximo de sua residência, a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, perceba que não se trata de um princípio, e sim de uma garantia atribuída ao Estado. Então, vamos lá, voltando para a questão, né? Percebemos que a única alternativa correta, que se trata de um princípio, é o item E, que fala sobre a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Esses outros itens se tratam de uma garantia ofertada pelo Estado e não de um princípio de ensino, como a questão traz aqui bem claro no seu enunciado. Ela quer saber sobre os princípios do ensino, tá? Todos esses são garantias e o único que fala sobre princípio é o item E. Então, lá no artigo 3, ele fala assim: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí tem aí o inciso 1, né? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. E lá no item 6 ele fala, no inciso 6 ele fala gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, se trata de um princípio, e esse princípio está presente lá no artigo 3 da LDB. Encerramos aqui mais uma aula. Hoje nós vimos a LDB e alguns exercícios comentados. Não se esqueça de deixar aí seu like e deixar seu comentário aqui. E não se esqueça também de olhar os nossos cursos. São gratuitos e você pode acessá-los à vontade.